me sinto, às vezes, num filme, sabe? Tem um filme que, não por acaso, né, Deus mandou eu assistir um pouco antes de eu vir para cá, chama Fazendeiro e Deus. Ai, tremendo. Eu nunca tinha visto esse filme, eu assisti umas 3, 4 semanas antes de eu vir para cá. E para mim, eu tô vivendo exatamente esse filme, Gi. É muito doido isso, cara. Tem um livro dele, Ah, é? Prepare-se para a Chuva, Ô, louco, de não sabia. Michael Catt. É isso aí. Tremendo. Prepare-se para a chuva. Não sabia. Anota aí já. Desde 2010 eu comprei, ó. Lindo. Caraca. Vou ver se eu acho por aqui, né? Ó, tem FINAC aqui no Portugal. Ah, já tem aqui na FINAC, tem. Boa. Mas fala aí, senhores. Sejamos muito bem-vindos à aula 5, né? Entramos em agosto. Como é que vocês estão? Me fala primeiro uma coisa. Vocês já leram aquele livrinho vermelhinho que vocês receberam? Autoresponsabilidade. É. Vocês já leram ou não? Eu estou quase terminando. Tô lendo. É um livro formidável. Nossa, tá, assim, Érica. direcionando, né? Érica, Kaique, como é que vocês estão nesse livro? Só para saber. Victor, eu passei da metade, eu tava acelerado, né? Pisei no freio um pouco, porque tem a questão das atividades Sim. né, do livro. Então, tipo assim, eu tô voltando um pouco, cara. Por incrível que pareça, eu não tô, tipo assim, indo pra frente. Eu tô voltando um pouco ele pra poder, tipo, mastigar um pouco mais o conteúdo. Tá. Mas aí eu tô, tipo assim, lendo, aí eu faço exercício, eu dou mais uma lida e tal, aí eu avanço. Aí tem o próximo exercício, beleza, faço o exercício. Aí eu volto, leio de novo, aí eu avanço. Tô fazendo assim. Tá bom. Porque, tipo assim, ó, é um negócio que não dá pra você mastigar, fazer e vamos. Eu sei porque eu levei quase uns 3 meses para ler esse livro, cara. De tão doído que foi para mim, tá? Muito, muito doído. Eu já tinha lido ele, Vitor. Há Tá. pouco tempo que eu fiz um curso com uma coach aqui, pouco antes da gente se conhecer, na realidade, lá Tá. em novembro do ano passado. E eu tinha feito, ele tinha feito todas as avaliações, só que eu falei, Joe, você precisa ler esse livro, na época, eu falei para ele. Ele leu e emprestou para o menino que trabalha com ele ali no escritório. E eu tinha minhas avaliações, né? Eu falei, agora eu queria o livro para poder comparar, né? Agora o livro não está aqui, mas eu vou fazer a comparação de lá para cá, assim, muito, muito crescimento e desenvolvimento, né? Sim, Que tive. sim. Sem Quero fazer um dúvida. comparativo também. Tá. Porque eu quero que vocês leiam outros livros durante a semana, tá? Então, agora eu vou intensificar alguns exercícios para vocês. A gente está vindo numa construção, você vai ver que eu estou pegando mais leve com vocês, estou ensinando vocês, né? Eu não quero que vocês, como sempre falei, eu não quero que vocês entrem numa frequência muito forte, que vocês paralisem, eu quero que vocês criem uma constância, quero que vocês entendam algumas coisas no processo, então a gente está nivelando tudo mais. Edi, você conseguiu pegar as aulas que você perdeu já passado? Conseguiu, né? Tá em dia? Não? Que vergonha, hein? Que vergonha. A Edi tá tirando foto da gente agora, fazendo 1001 trabalho, profissionalizou em foto. Ver o que ela aprontou comigo. Ô, foi Érica. Meus pequenos ganhos, né? Foi Rubene, ontem com a Edi. não dá desculpa, não, porque é vergonha mesmo. Eu sei, mas é exatamente isso que eu tô falando. Você faz tanta coisa e tá, né? Tirou o foco para me ajudar nos meus pequenos, como é que é? Grandes, pequenos ganhos. Ontem foi com a Edi que ela ressignificou, não, ela transformou meu Instagram ontem e tirou uma foto. Olha, gente, olha o potencial dessa mulher. Ela tirou uma foto online, a gente conversando. Olha a minha foto de perfil agora. Foi a Edi que fez essa foto. A gente conversando de vídeo, ela fez essa foto e falou: muda essa foto aí do seu perfil que não tá boa. Tipo assim, tira essa coisa feia aí, vamos mudar isso aí, vamos profissionalizar. Não, tô brincando. Mas assim, você não tem noção, Edi, o quanto de elogios dessa foto.
Que bênção, Ben. Que bênção. Eu falo que Deus, hoje estava até o provérbio sobre os benefícios da sabedoria, e falando o quanto que Deus faz por nós. Ele é visionário, ele está lá na frente, e ele vai entregando as bênçãos na nossa vida, através de pessoas já ungidas por ele, né? Então, eu, assim, estou muito grata desses pequenos ganhos, né, que para mim são grandiosos. Amém. O Edi, e quem perdeu alguma aula, por que eu tô fazendo essa pergunta agora? Tá? É muito importante que a gente nivele todo mundo e continue agora daqui para frente. Por quê? Eu criei algumas sequências de fatos que nós precisamos seguir para que tudo faça sentido lá na frente. Então, a gente criou uma base forte, que principalmente é criar consciência, né? Aí você que está fazendo já a parte dos sentidos, né? Do que você está sentindo naquele momento, isso já é muito importante já. Mais do que isso, depois a gente criou quais são os nossos sonhos, né? A gente fez o exercício dos sonhos de desenho, e na sequência eu pedi para vocês fazerem os quadros da vida extraordinária da visão de futuro, tá? O que eu quero ensinar vocês agora? Quem ainda não fez esse quadro, tem que fazer esse quadro. Por quê? No quadro, é como nosso cérebro, ele não enxerga, ele não percebe o que é real do que é imaginário, tá? Então, a partir do momento que você imagina que você já viveu aquilo, é como se você já tivesse vivido aquilo. Vou repetir de novo. Se você imagina que você já viveu aquilo, é como se você já tivesse vivido aquilo. Então, quando você começa a olhar para aquele quadro, e não simplesmente olhar para aquela figura, mas fechar os olhos e se imaginar vivendo naquela figura, que acho que isso é muito importante para vocês fazerem. Então, você tem uma imagem, um exemplo de uma casa da sua vida extraordinária. Então, você tem que pegar essa casa, olhar para ela, fechar os olhos e imaginar você entrando naquela casa, você abrindo a fechadura da casa, você respirando, sentindo o cheiro daquela casa. Você precisa imaginar isso. Isso é um exercício muito forte que eu quero que vocês façam a partir de agora. Então, eu vou colocar como rotineiro para vocês que todos os dias, deixa eu até pegar o rotineiro que eu mandei para vocês, que todos os dias vocês comecem a imaginar, deixa eu só abrir aqui, se imaginar dentro dessas figuras. E aí eu pedi para vocês fizessem as figuras da imagem que vocês desenharam da vida extraordinária de vocês, tá? Então, de quem não fez isso, por favor, faça. Outra coisa que aí eu quero que vocês comecem a fazer a partir de hoje, tá? Nós vamos elevar aqui a barra mesmo para que vocês possam... aqui, vamos lá. Para que vocês possam ir para outro nível. Tem os ganhos diários, tá? Normalmente eu venho aqui e pergunto, gente, qual foram os últimos ganhos que vocês tiveram? Quais foram os últimos ganhos que vocês tiveram? Eu preciso que vocês daqui até a última semana, nós temos mais umas 4, 5 semanas, eu preciso que vocês comecem a anotar quais são os ganhos diários de vocês, e pequenos ganhos. E todos os dias, pela noite, vocês comecem a ler esses ganhos. O que isso quer dizer? Que nem eu aqui, né? Ganhamos uma mesa, né? Ganhei uma mesa semana passada que eu precisava trabalhar, Deus proveu essa mesa. Eu não tenho lá, ganhei uma mesa. No final do dia, a gente orou, eu falei assim, Senhor, obrigado por essa mesa. Senhor, obrigado pela provisão das batatas, obrigado pela provisão de tudo que a gente tem feito. Nós temos orado e agradecido. Aqui eu posso falar abertamente, né? Todo mundo aqui, acho que crê no mesmo Deus que nós, que eu e também tem a mesma fé, então agradeçam todos os dias esses ganhos diários de vocês e celebrem essa vitória, porque aí vocês começam a focar. Lembra, na aula eu falei para vocês do grau, dos 45 graus, eu estava lá no Brasil quando eu fiz essa aula, 45 graus, positivo e negativo, que a gente consegue ver. Quando você começa a olhar para esses ganhos diários, você começa a perceber coisas para o lado positivo. Vou dar um exemplo aqui na terra onde eu estou, tá? A tia da Vanessa esteve aqui faz questão de um mês. Ela saiu daqui falando que isso aqui era não vou nem falar a palavra, mas que não prestava, que era ruim, que essa terra não dá fruto, que isso aqui a palavra dela foi assim, ó, a última frase que eu escutei dela foi, você tem que pintar de verde e deixar no mato, porque nada dali se aproveita. E aí eu cheguei aqui no Brasil, aqui em Portugal, como os espias
foram, né? Eu falei para minha esposa, eu falei que eu quero ser igual o Caleb e não como os outros espias. Eu não quero ver gigantes, eu quero ver o potencial das terras, né? E quando eu começo a plantar ali, exatamente para mostrar para mim que essa terra ela é frutífera. Mas por que isso que eu estou querendo dizer? Você vê, a terra ela é a mesma, as pessoas são diferentes. Eu cheguei aqui e vi potencial em coisas que ela viu totalmente ao contrário. Por quê? E aí você começa a trazer algumas coisas, eu quero já ir para o lado da aula também. Ela, ao longo da vida, o pai sempre passava 6 meses no Brasil e 6 meses aqui em Portugal. Então ele tirava dinheiro do Brasil e trazia para Portugal. Ele fez isso durante vários anos. Então imagina o que provavelmente ela passou lá no Brasil, escutando que o pai estava tirando dinheiro e vindo para uma terra daqui. Então na cabeça dela isso aqui não presta, porque o pai dela abandonava ela, o pai dela deixava ela sofrendo, o pai dela às vezes deixava a mãe dela sozinha no Brasil para vir para Portugal. Então na cabeça dela Portugal é muito ruim. Então ela pega todas essas verdades que ela traz dentro dela e traz para uma terra quando ela chega aqui. E ela tem uma lente de contato que ela tava, era uma lente dos traumas que ela teve de infância. Então ela vem para Portugal falando, essa terra aqui é amaldiçoada, essa terra aqui não presta, essa terra aqui, papai me largava por causa dessa terra, papai me abandonou por causa dessa terra, papai fez minha mamãe chorar por causa dessa terra. Quando ela pisa nessa terra, ela fala, essa terra não presta, essa terra aqui é só maldição, essa terra aqui não serve para nada, essa terra não dá fruto. Mas não porque essa terra não dá fruto, porque a lente de contato que ela estava nesse momento é exatamente essa. E aí, quando eu falo dos sentimentos, para a gente criar consciência, eu quero que vocês comecem a criar consciência do que vocês estão vendo naquele momento. Com que lente? E aí começa a se perguntar agora, com que lente eu tenho olhado para a minha vida? Quando eu entro numa terra ou entro em algum lugar, é a lente geralmente a gente olha com os traumas e vícios que a gente teve do passado. Só que com que lente eu estou vendo isso? Quando você começa a olhar seus ganhos diários, você coloca o seu subconsciente para mudar essa lente. Por mais que você tenha traumas e vícios, você começa a olhar com olhos diferentes tudo isso. E aí, por isso vocês precisam fazer os ganhos diários e anotar esses ganhos. Quais são os seus ganhos diários? Qual que é? E aí o segredo daqui, não é só anotar. No final do dia você lê eles. No final da semana, você lê todos os ganhos da semana inteira. Você vai ver que você automaticamente começa a ficar feliz com você mesmo. Você começa a falar, uau, caramba, eu fiz isso, porque a nossa rotina nos impossibilita de olhar para os nossos ganhos. Às vezes acontece tanta coisa que a gente até esquece, né? Eu tenho repetido muito esse negócio da mesa, tenho repetido esse negócio do Lego, tenho repetido isso porque para me lembrar, não é nem para falar isso, mas é para glorificar Deus, é mais para que eu lembre o que Deus tem feito em uma semana. Que se ele fez isso em uma semana, ele pode fazer algo muito maior para nós. E aí, se é aquele negócio, né? Deus não faz acepção. Se fez na minha vida, faz na vida de vocês também. Então, começamos a colocar o foco para esse lado dos ganhos diários. Beleza? Até aqui? 20 motivos de gratidão. Vocês vão pegar todos os dias, marquem um horário. Eu aconselho que vocês façam isso pela manhã, assim que vocês acordam, tá? Escrevam 20 motivos de gratidão. O que eu aconselho vocês? Peguem uma folha, peguem um caderno, separem um caderno só para isso. E você vai escrever assim: sou grato por tal coisa. Sou grato por tal coisa. Sou grato por tal coisa. Quando você coloca sou grato, você nunca coloca algo que seja subjetivo. Ou seja, sou grato pela minha vida. Você pode ser grato pela sua vida, mas seja mais específico no que você colocou. Eu sou grato pela casa que eu tenho. Eu sou grato pela minha esposa. Eu sou grato pelos meus filhos. Eu sou grato pelo dinheiro. Se você quiser, coloca até a quantia que fica melhor. Eu sou grato pelo R$1.157.000 que eu tenho em conta. Eu sou grato pelo 1.000.000 por 1.130. Eu sou grato por tal coisa. Você vai começar a colocar pelo que você é grato. E comece a colocar, eu sou grato por isso. Eu sou grato por isso. Esses são os motivos de gratidão. É que tá lá embaixo. Normalmente eu risco a folha no meio, assim, ó. E eu coloco os 20 motivos de gratidão de um lado e os 20 eu sou. Eu escrevo assim, ó. Eu sou mais que vencedor. Eu sou amado. Eu sou um excelente pai. Eu sou um excelente marido. Eu sou
provedor da minha casa, eu sou um pastor, eu sou. Você vai começar a colocar o eu sou, o eu sou, o eu sou. Pode ser que no começo, ou a primeira vez que você fizer, ou as primeiras vezes, não saia isso. Vai ter uma dificuldade de escrever os 20. Porque lembra da pirâmide do indivíduo que eu ensinei para vocês? Às vezes a gente está muito acostumado no fazer. O eu embaixo, quem você é, a gente não está acostumado a olhar. Então, a gente começa a criar a base do eu sou. Quem você é aqui embaixo. Você vai começar a colocar eu sou, eu sou, eu sou. E você começa a criar isso e criar uma consciência para isso. Então, vamos lá. Então, daqui para frente, a gente vai ter que fazer... São 4 exercícios todos os dias. Que você receber uma folha com eles. São 20 motivos de gratidão. Kaique, eu acho que você não recebeu. Eu vou te mandar o arquivo para você, tá? Beleza. Agora tá falando, eu tô pensando agora. Eu acho que eu não te caminhei. A gente se encontrou na igreja, eu te entreguei o livro, mas eu não te entreguei essa folha. E aí eu vi depois... Eu já ia procurar no grupo já isso. Vou mandar agora para você aqui. Peraí, deixa eu até abaixar aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu mandar aí para você já ter noção realmente do que... Vou mandar no grupo isso aqui. E aí, como é que tá esse quadradinho, né? Vocês vão ver que tem um quadradinho riscado. Eita, vocês estão me vendo? Sim. Tá, caiu dos outros aqui, achei que vai cair todo mundo. Você vai ver, Kaique, tem um quadradinho riscado assim na metade. O que é isso? É para vocês fazerem todos os dias. E aí vocês vão riscando conforme vocês forem fazendo. Então lá, segunda-feira, terminou, você já risca para você saber o que você fez. E ali você consegue avaliar, no final da semana, tudo que os dias que você fez e o dia que você não fez. Isso aqui é um cronograma para você. Embaixo, eu deixei algumas linhas em branco. Para que isso? Um exemplo, eu vou falar para vocês assistirem um filme. Eu pedi para vocês assistirem um filme Divertidamente semana passada. O que vocês vão ter que colocar? Escreve lá, Divertidamente, se você pinta de preto um ladinho só, de quando você se programou para assistir. Vamos dizer que você se programou para assistir no sábado. Você coloca lá, risca de um sábado você sabe que você vai ter que fazer assistir esse filme. E assim por diante. Conforme eu for dando lições, vocês vão colocando e vão riscando esses quadradinhos, tá? Aqui... Eu assisti. Oi? Eu assisti o filme. Aliás, nós assistimos, né? E sonhei essa noite com você, que você tinha perdido as malas. Que eu tinha perdido as malas? Eu acho que ligou, né? Que você falou para assistir o filme e deu um trabalho para assistir aquele filme, porque ficava pulando os takes, assim, que ele é repartido, que eu consegui. Eu acho que aquilo ficou na minha cabeça e... Hoje, você chegou a entrar no Drive que eu mandei para vocês? No Drive, não. Mandei no grupo lá o filme. Tá? Eu vou mandar de novo no grupo. Eu tenho um Drive onde eu estou subindo os filmes que eu peço para vocês assistirem. Eu vou caçar aqui no grupo do WhatsApp? Deixa eu ver aqui de novo. Compartilhar link. Deixa eu colocar lá no grupo. Aí, que beleza. Vou colocar aqui, ó. Link dos filmes. Eita. Pronto. Eu quero que vocês assistam também essa semana. Então, já tá lá já. Chama A Corrente do Bem. Quem já assistiu esse filme? Alguém assistiu? Não? Então tá.
O choro é livre no final, tá? Foi um dos poucos filmes que me fizeram chorar. Na verdade, para chorar em filme é muito difícil. Eu chorei em 2 filmes. Este e o Até o Último Homem. Foram 2 filmes que fizeram chorar muito. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, já tem aí, então, Kaique, a apostila para você. Então, a apostila não, o exercício da agenda. Então, você vai riscando. Conforme for fazendo, vocês vão colocando ali e vão fazer. Então, eu preciso que vocês façam esses exercícios diariamente, tá? Porque isso realmente vai levá-los a outro nível, e realmente a gente entrar no ponto de infração. Aqui a gente foi só construindo a base. Agora nós vamos entrar realmente. Por quê? Por que é importante vocês fazerem esse exercício? Nós vamos começar a caminhar para que vocês realmente rompam algumas barreiras da vida de vocês. E a tendência é que o seu cérebro fale, opa, aqui não. E aí você dá um passo para trás. Esses exercícios diários, eles vão te ajudar a você a alavancar e passar por isso. Você furar essa bolha que está na cabeça de vocês. E furar esse subconsciente. Sozinho a gente não vai conseguir fazer. E eu falando aqui para vocês de 1 hora que vocês têm que fazer, também não vai, 2 horas, não vai adiantar isso 1 vez por semana. Eu preciso que eles façam isso de forma repetida e diariamente. Quem lembra da semana passada da aula, a gente tem 2 formas de um empilhamento, certo? De memórias. O empilhamento de memórias, ele acontece de forma impactante, então, quando eu vou e grito, alguma coisa muito forte, né, aí depois assiste o filme direto de novo, que acho que vai ser mais fácil para você, mas no filme, você vai lembrar lá que as bolas, quando elas vinham, que são as memórias, elas entravam, e aí o que é mais importante é que depende de qual sentimento da criança, né, qual sentimento que estava na mesa de controle, era como a bola era armazenada, lembra disso? E aí tem uma hora muito, que para mim era muito forte, onde acho que a tristeza, ela ia colocar a mão assim, na bola, então, não coloca a mão, não, porque ela quase mudou aquela memória, porque aquele sentimento, ela ia entrar. Você vê que um sentimento de tristeza numa memória, ele altera o significado. E vocês lembram que tinha aqueles mundos, com aquelas bolas douradas. Aquilo são os princípios, são os fortes impactos emocionais que a gente tem, né? Quando a gente perde alguém, quando a gente tem alguma coisa, quando a gente é criança, são formados por conta daquilo. E se você reparar na mesa de controle do pai e da mãe, você vai ver que tem um sentimento que domina a mesa. Pode reparar isso, tem um sentimento que manda já. A criança, quando é pequena, o sentimento, eles ficam brigando, né? Eu que pego ali. Então, ainda não foi definido quais são, qual é, né, o sentimento dominante. Já o pai e a mãe têm um sentimento que domina, que é o manda-chuva. Todos os sentimentos estão ali, mas tem um que manda naquele negócio. Então, a nossa vida é exatamente assim. Às vezes a gente tem os sentimentos da tristeza, é o que está mandando na nossa mesa de controle. Sabe aquelas pessoas que são mais letárgica, que chora, que reclama, que tudo mais? É porque o sentimento padrão dela já está de tristeza. Quem comanda a mesa dela, a mesa central dela, é a tristeza. Então você tem que alterar, e a gente vai mudando esse tipo de sentimento. Quando eu falo para vocês colocarem 5 despertadores, exatamente para isso, para você criar a consciência de falar qual sentimento tem dominado o meu dia a dia, né? Semana passada também eu mandei para vocês deixa eu abrir aqui, está no meu celular. Eu mandei para vocês no grupo uma planilha. Quer ver? Vocês receberam, acho que, o exercício deixa eu colocar aqui. Dos sentimentos, né? E aí, isso aqui é muito importante que vocês façam. Quer ver? Deixa eu anotar aqui, para vocês pegarem. Se vocês fizeram isso aqui, peraí. Agora eu tô mais... Peraí, cadê ele? Aqui, Adobe. Que é o mapa dos sentimentos tóxicos. Chegaram a fazer ele? Não, né? Alguém fez? Ela imprimiu. Boa! Quem mais? A Haiti tá boa. Vocês fizeram, gente? Quem tá aqui é Kaique, Mênio, quem vai assistir depois?
Eu vou imprimir já agora, já que a impressora tá aqui no meu lado. É boa. Gente, ó, o que vocês vão ter que fazer? Quem não fez ainda, tá? Primeiro, já anota lá na semana diário, você vai colocar lá, mapa de sentimentos tóxicos. Vocês vão ficar, no mínimo, 2 dias mapeando isso e você vai trazer, vai escrever, tá? E aí, eu já ensinei vocês há 2 semanas, 3 semanas a perceber os sentimentos. Agora nós vamos mapear eles e vamos mudar esses sentimentos, tá? Desculpa, Então, só um minuto, acho que eu perdi. Esse mapa dos pensamentos tóxicos tá onde? tá lá no grupo, eu vou mandar de novo para você. Ah, Peraí. tá. Obrigada. Compartilhar uma cópia. Daria para colocar tudo no Drive, ô Vitor? Dá, eu vou criar um drive, pode ser. Precisar imprimir de novo alguma coisa? E não Tá. se perde. Eu vou, Se for possível, né, claro. eu vou criar. Na verdade, tio, é que eu não consegui fazer isso, essas semanas foi mais tensa. A apostila que eu comecei a criar, eu vou dar sequência com ela, com todas elas. Então, a ideia era colocar tudo numa única apostila, né? Mas como eu não consegui parar para montar aqui no layout, então eu estou mandando para vocês não perderem os exercícios. Mas eu subo tudo no Drive só e compartilho o Drive com vocês, tá? Sem problema nenhum. Ó, esse é o mapa de sentimentos tóxicos. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão anotar com qual frequência nos últimos 2 dias. Então, vocês vão anotar assim, que a raiva apareceu. Com qual frequência que o ódio apareceu? Com qual frequência que a inveja apareceu? E além da frequência, você vai ter a intensidade dela. Então, vamos falar da raiva, tá? Vamos dizer que as 5 vezes que despertou ali, algumas vezes eu estava com raiva. E eu coloco assim, eu estava com raiva na hora. Tá, mas essa raiva, qual que é a intensidade dela? Ela é muito forte. Mas é muito forte. É uma intensidade 10. Ou não, parece uma raiva, mas é uma intensidade 2, que durou poucos segundos ali só. Então, frequência, intensidade. O fator, você vai multiplicar um pelo outro. Frequência versus intensidade, você vai ter o fator que isso acontece. E aí, eu quero que vocês parem e pensem o que eu comunico quando a raiva aparece. O que eu faço? Eu quebro as coisas, eu jogo o copo, eu perco o controle, ou não? Ou eu sou concentrado, eu sou tranquilo. A raiva aparece, mas eu falo, não, isso aqui não é de mim, e sai. Qual que é o o que eu comunico quando acontece? O que eu penso? Qual que é a imagem que vem na minha cabeça quando essa raiva vem? Eu quero matar, eu penso em pegar uma faca e assassinando as pessoas. O que eu penso? Qual que é a imagem que vem na minha cabeça? Eu preciso que vocês pensem nisso. E aí, aqui é importante. Se a raiva aparece com uma frequência muito alta, tem algum ambiente, ou pessoa, ou circunstância que me faz um gatilho daquilo? O que é isso? Eu sinto raiva quando eu tô com a minha sogra. Nossa, a minha sogra aparece, só de pensar que ela vai vir para casa já me dá aquela raiva já. É, só com ela, não com mais ninguém. O que é isso? Aí de olho pro lado aí. O que é isso? Qual ambiente? Tem algum ambiente mais propício? A raiva aparece quando eu vou para minha empresa. A raiva aparece quando eu vou trabalhar. A raiva aparece quando eu chego em casa. A raiva aparece, ou a raiva nem aparece. Tá? A raiva não pode não aparecer também, não pode não ser um sentimento tóxico. Mas eu quero que vocês entendam se existe em algum lugar, algum gatilho que isso aumente muito mais, tá? E qual que é a consequência física quando a raiva aparece para mim? O que acontece comigo? A minha mão soa, e me dá palpitação, eu fico com visão embaçada, eu começo a ter, sei lá, eu começo a ter tique nervoso. O que acontece quando a raiva aparece? Ou eu não tenho nada, simplesmente apareceu, tá tudo bem, é mais um sentimento qualquer, tá? Tô pegando a raiva aqui como base, para vocês entenderem, mas você tem todos: inveja, satisfação, angústia, estresse, medo, rejeição, ansiedade, apego, vergonha, ciúmes. Terminando essa primeira fase, nós vamos para a segunda fase, que essa aqui, para mim, ela é a mais importante que você tem que fazer. Mais do que mapear, é saber o que você tem que fazer com o que você aprendeu. A gente mapeou, beleza. O que nós vamos fazer? E nós vamos ter
Um a um, nós vamos fazer isso. A raiva. Qual que é qual que é a minha nova comunicação que eu vou ter? Meu, a raiva vem, eu quero quebrar tudo. Mas eu tô com um copo na mão, quero jogar ele na parede. A minha nova comunicação agora vai ser contar até 5. Peraí, já pro chão. Eu vou ter que contar até 5. Então, assim, eu vou comunicar, minha nova comunicação vai ser, eu senti a raiva, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha nova, nós vamos tentar. Isso é uma tentativa, ou, na verdade, quem tenta não consegue, né? Mas nós vamos começar a mudar. Se o contato até 5 não deu certo, qual que é a outra comunicação? E nós vamos mudando essa comunicação até que a raiva ela não seja mais um sentimento tóxico. Ou, no fator lá, na equalização, você tem que pegar qual que é o sentimento que mais tem aparecido, né? Com maior frequência, o sentimento tóxico ali. Pode falar, Edinho. Para a segunda fase aí tem material? Tem a segunda folha. Foi? Ah, sim. Eu olhei para mim que era a mesma coisa, mas é outra coisa. Os sentimentos são os mesmos, mas você começa a colocar outra comunicação. O que eu recomendo que vocês façam, né? Peguem os sentimentos que mais aparecem com maior fator. Então, assim, pega fatores que estão acima de 5 ali, que vão dar para vocês. Então, e vocês comecem a mudar essa comunicação, tá? E aí vocês vão mapeando um a um ali o que você tem que fazer. E vocês vão colocar, qual que é a minha nova comunicação? O ódio, quando eu sinto ódio. Nossa, eu tenho um ódio daquela pessoa. Qual que é a nova comunicação? É de uma pessoa. A nova comunicação é quando eu vê-la, eu nem vou falar com ela. Pode ser isso. E aí você começa a ter essa nova comunicação. E aqui você vai anotar quais foram os ganhos que você teve. Aqui existem duas formas, tá? Você pode imaginar aquela cena acontecendo, mas como eu não vou fazer com vocês aqui agora, vocês anotem esse ganho que vocês vão ter, tá? Então eu tive um ganho, você vai falar assim, eu tive a raiva e eu contei até 5 e deu certo. Então você vai colocar aqui, qual é o meu ganho? Eu quebrei um copo a menos. Pode colocar isso. Normalmente você quebrava a copa, dessa vez eu não quebrei. E aí qual é a decisão que você toma? A decisão aqui é, eu deixarei de quebrar copos. Não vou deixar mais a raiva me dominar. Eu vou dominar a raiva, não ela vai me dominar. E você coloca a decisão que você tem. Então, essa ficha ela é feita em 2 momentos, tá? Então, nós vamos avaliar nos últimos 2 dias, se vocês quiserem preencher, né? Eu quero passar outras coisas, eu quero deixar vocês para preencher depois, num tempo de vocês, mas eu preciso, pelo amor de Deus, que vocês façam isso, né? Não deixem não de fazer. Eu quero que vocês mapeiem esses sentimentos, parem ali, gastem uma meia hora ali, invistam uma meia hora em vocês. Em 30 minutos vocês fazem esse material aqui. Quero que vocês invistam esses 30 minutos em vocês, desenhem quais são os sentimentos, avaliem isso. Vocês já criaram a consciência do sentimento. Propositalmente, eu fiz isso nas últimas semanas do despertador. Você começar a criar o sentimento. Agora vocês vão ser muito mais fáceis. Vocês vão ver que vocês vão sentar, vocês já conseguem responder agora isso. Porque vocês já fizeram isso, já têm essa consciência do qual é o sentimento que vocês têm. E vocês começam a fazer essa nova comunicação. Beleza? Isso aqui nós já estamos se você pegar a apostila, eu já estou mesclando a primeira parte com a segunda já. Nós já estamos começando a avançar realmente a parte aqui, ó, a parte avançando o sinal. Então a gente começa com o rotineiro, a gente tem aqui postura de vencedor, mudando os hábitos. Aqui nós estamos começando a mudar os hábitos e estamos começando a identificar quais são os sabotadores do nosso dia a dia. Quais são os sabotadores? Né? O que a gente está fazendo? A gente está começando a eliminar os padrões. Então, a gente está fazendo todo um processo para que vocês realmente avancem o sinal e avancem esse ponto de infração aqui da vida de vocês. Tá? Beleza? É muita coisa, gente, hoje ou não? Beleza. Se não tivesse atrasado, não ia ser muita coisa, né? Mas não fizemos nada. Tem que subir a régua, Vitor. Bora subir a régua. Pode subir a régua? Então tá bom. Subir a régua. Vai dar conta, Kaique, de subir a régua? A Erika abriu a câmera, agora eu posso falar, então. Agora vai.
Como diz minha mãe, bora pra porrada, ué. A Érica acordou. A Érica acordou, agora podemos já. E agora, gente, eu quero que vocês peguem uma folha. Ih, pior que a Rubênia vai estar aí dirigindo, mas quero que vocês peguem uma folha agora. Pega uma folha em branco aí. Depois você faz, Rubênia, ou faz de forma mental. Não tem problema nenhum. Eu quero que vocês... Lembra da roda da vida de vocês? Lembra da roda da vida que vocês fizeram? Eu quero que vocês escolham 2 áreas da vida de vocês para fazer. Escolhe uma comigo agora e depois eu vou dar para vocês fazerem das outras, mais fácil. Para te ganhar tempo aqui também. Aqui, gente, o tempo de vocês é investimento. Então, eu estou ensinando. De novo, eu falei isso na live com a Rubênia ontem, né? Eu gosto de não só dar o peixe, eu gosto de não ou só dar a vara. Eu gosto de ensinar vocês a pescar, tirar o peixe e preparar o peixe para comer. Então, eu estou ensinando realmente vocês a fazerem as coisas que têm que ser feitas. Tá? Aqui. Boa, a Rubênia parou o carro ali. Vamos lá. Então, escolha uma área da roda da vida de vocês. Parente, filho, saúde, intelectual, profissional, espiritual, conjugal, social, servir, financeiro ou emocional. Escolhe uma só. Eu quero que você escreva nessa folha lá em cima qual que é a área que você escolheu. A área da minha vida é filhos. A área da minha vida é saúde. A área da minha vida é, sei lá, conjugal. Qual área você escolheu? Eu vou explicar o que você vai escolher, tá? Quero que vocês escolham sem saber o que vocês estão escolhendo. Após você escolher, eu quero que vocês criem um objetivo para essa área. E o objetivo, eu quero primeiro que vocês escrevam, eu vou dar umas dicas para vocês aqui, umas instruções para vocês, né? Você nunca, no nosso cérebro, ele não entende o que é a palavra não. Então, assim, ó, se eu falar assim, ó, eu não quero ficar pobre. Para o nosso cérebro, você falou, eu quero ficar pobre. Ele não entende a correlação da negatividade. Então, comece a trocar as palavras. Quando você vai colocar assim, eu não quero ficar pobre, você vai colocar assim, eu quero ser abundante, eu quero ser rico, eu quero, sei lá, ter uma relação familiar saudável. E não assim, eu não quero sofrer, eu não quero... Aprendam a mudar o vocabulário de vocês, a usar as palavras já... Lembra, numa aula eu falei que o mundo ele é binário, né? Então, sempre tem positivo e negativo. Então, para toda palavra negativa, vai existir uma palavra positiva. Comecem a usar essas palavras positivas no vocabulário de vocês. Então, eu quero que vocês escrevam uma meta para vocês. Qual é o objetivo de vocês nesta área de vida? A meta, ela precisa ser desafiadora. Então, assim, ó, vamos dar um exemplo da meta financeira, tá? Se porventura você colocou, minha meta financeira é ter 50 mil reais até dezembro. Se 50 mil reais para você já é muito, ou não é, mas 50 mil reais é algo que talvez seja atingível, eu aprendi que, inicialmente, o nosso subconsciente ele vai dar metas aonde nós podemos alcançá-las. Sempre dobre. Então, se o número for 50, coloque 100. Se subconscientemente você colocou um número de, sei lá, de 100, coloca 200. Porque é algo que seja alcançável. Mas, ao mesmo tempo, gente, preste atenção, a meta não pode ser algo que seja surreal. Você não ganha R$1.000 e você quer ganhar 1 milhão daqui a 6 meses. Pode acontecer? Pode. Mas a chance de você ter frustrações nesse meio do caminho é muito grande. Então, eu prefiro que vocês coloquem uma meta de 100 mil para que você consiga criar esse objetivo, ou de 50 mil, do que de 1 milhão. Então, a meta ela tem que ser algo desafiador, mas tem que estar sob o seu controle. Outra coisa, a meta tem que ser algo que você faça, que não dependa dos outros. Autoresponsabilidade, né? Minha meta de conjugal. Minha meta conjugal é que meu marido comece a lavar a louça todos os dias. Isso não é uma meta que você tem controle, é uma meta dele. É uma meta que meu marido vai fazer tal coisa para mim. É uma meta alguma coisa, seja uma meta que você tenha controle, que você seja o agente propulsor dessa meta, onde dependa das suas ações que aquilo aconteça, tá?
E a meta precisa ser ecológica. O que é ecológica? A meta ela tem que fazer bem para todo mundo ao seu redor. Eu não posso simplesmente criar uma meta, falar assim, ó, eu quero, sei lá, vamos pensar aqui. Deixa eu ver. Ela precisa estar alinhada. Eu fiz com vocês já, lembra dos princípios e valores que vocês tiveram? Vocês fizeram algumas aulas atrás? É dia que não fez. Eu preciso que vocês tenham, a meta tem que estar alinhada com os princípios e valores que vocês colocaram lá naquele exercício. Não adianta nada você querer uma meta que aflige a sua família. Eu quero ficar milionário, mas para isso eu vou ter que trabalhar muito. E o meu principal princípio era a família. Se você vai ter que abandonar sua família para criar essa meta, a meta ela não é ecológica. E a chance de você abortar ela no meio do caminho, ela é muito grande. Por que a gente cria metas ao longo da nossa vida que nós não conseguimos alcançá-las? Lembra que eu tenho falado para vocês que nem tudo é para todo mundo? A canequinha está dizendo, né? Você não é todo mundo. Por quê? Não é porque alguém faz uma palestra que você tem que fazer palestra também. Porque às vezes a palestra vai fazer você viajar, vai fazer você sair, você vai chegar tarde em casa, que isso vai infringir um princípio seu de família. Pode ser, tá? Que isso vai te causar mais danos do que benefícios. Isso vai começar a confrontar e você não vai conseguir seguir. Então, a meta que nós vamos colocar para o pilar que você está colocando agora, então ela tem que ser algo que seja escrita no positivo, ela precisa ser desafiadora, ela tem que estar sob o seu controle e ela tem que estar ecológica, ela não pode infringir algum princípio que você tenha, tá? Escrevam essa meta aí, que aí a gente já vai corrigindo algumas metas aqui e vai colocando algumas coisas. Ô, Vitor, alcançável, desafiador, ecológico, o que mais? Que esteja no seu controle. Controle. Já escreveu, Edinho? Não, eu achei que era para fazer depois. Pode fazer agora. Não. Depois. De um pilar eu quero que vocês façam agora. Eu vou corrigir vocês. Eu já escrevi. Eu já escrevi também. Alguém quer compartilhar aí? Eu vou falar eu fiz do 2, mas eu vou falar de 1. A minha meta social com os meus animais. Agora é um grande objetivo encontrar família para cada um dos meus bichinhos. Quero assim, um veterinário para os cuidados diários na vida deles, né? Porque eles estão ficando velhinhos. Eu quero nessa meta, né? E vou trabalhar para isso, para mais qualidade. Tem ração todos os dias, mas qualidade de vida, porque essa meta de encontrar a família é para eles terem mais qualidade de vida, terem mais ali proximidade, de carinho, de atenção. E eu quero, com isso para eles, eles têm, mas sempre manter nessa meta casinhas, cobertores, banhos higiênicos, limpeza, e ter, assim, a cada 15 dias eles estarem bem higienizados, porque eu não tenho tempo para eles, para isso. Eu limpo todo o ambiente, mas a minha meta é ter, cada 15 dias, né, uma limpeza neles, igual, é uma meta, porque eles têm uma alergia que eu cuido todos os dias, mas eu preciso dessa meta. Perfeito. Rubênia, você me permite corrigir algumas coisas? Nossa, claro. Eu vou ensinar, tá? Eu vou pegar a sua meta para vocês aí, quem tá vendo depois, e Érica e Edi, já ver se na sua meta tá desse jeito. Toda meta que a gente coloca, que seja substancial, ou seja, que não tenha algo muito bem definido, a chance de você a chance de você deixar ou não executar é muito grande. Quando você coloca assim, ó, a meta de ter uma qualidade de vida, você concorda comigo que ela é muito abrangente? Sim. Ela tem que ser mais específica.
Então, aí eu te pergunto assim, o que é qualidade de vida para os seus cachorros? E aí, talvez a qualidade de vida seja o banho. O banho de 15 dias foi perfeito. Tá vendo que você foi específico? Ele tem que tomar banho a cada 15 dias. Então, isso foi muito específico. Agora, arranjar um lar. E assim, ó, aí eu preciso... Vou dar um exemplo do lar também. Eu preciso arranjar... arranjarei um lar para os 10 cachorros nos próximos 10 dias. Então, você tem a quantidade de cachorro, a quantidade de lares e um tempo para isso ser executada essa meta. Ração, né? Que você falou que precisa de ração, não é isso que você falou? Sim. Então, assim, aí ração. Aí você vai ter que falar, comprarei 20 quilos de ração. Buscarei parceiros, buscarei ajuda, buscarei uma ONG, buscarei algum lugar para subsidiar essa ração para esses cachorros. Você tem que ser mais específica. E aí você começa a funilar a sua meta. Você começa a ir. E aí você vai ver que a sua meta, Rubem, essa que você leu para mim, ela é desse tamanho, que assim, ó, ela é gigante. Talvez seja mais fácil você fatiar ela no primeiro momento. Então você fala assim, ó, a primeira meta para mim, para esses cachorros, é que eles tenham ração, eles tenham um lar, eles têm um lar. Então é só um lar, porque concorda comigo? Se você conseguir um lar para eles, você não precisa mais de todo o resto, né? Não, exatamente. Então a sua meta maior qual que é? Arranjar um lar para eles. Isso. E aí você vai colocar assim, ó, eu preciso de um lar para os X cachorros que eu tenho em tanto tempo. Então você vai criar a quantidade, o tempo e ela é mais específica. Beleza? Beleza. Porque concorda comigo que se uma coisa acontecer, o resto você nem precisa mais fazer? Sim, verdade. Concorda comigo que se você focar em uma única coisa, o resto tudo pode deixar de... A energia que você ia gastar para conseguir comprar ração, para você se pá, tudo isso aqui você já afasta ela? Você precisa focar só em uma coisa? Sim, perfeito. Uau. Só complementando aí para a gente ter ideia também para os nossos, né? Mas falando do da Rubênia. Aí entra o planejamento, né? Então, por exemplo, se ela tem X cachorros, qual que é o prazo que ela precisa resolver essa situação? Eu quero até dezembro ter um lar para todos os cachorros, que daí vai resolver os outros problemas. Então, 6 meses? Quantos cachorros você tem? Para isso, você precisa saber, bom, eu preciso arrumar um lar para cada cachorro, pelo menos em cada semana ter um lar para um cachorro. Então, qual que é o objetivo? Busco, lá no seu Instagram dos cachorros, por exemplo, busco família que queira adotar esse cachorrinho, entendeu? Foca em um animalzinho e distribui a mídia. Aí as pessoas que se interessam por ele, você vai conseguindo atingir semanalmente, ou sei lá, eu acho que semanalmente é mais fácil, que aumenta. Distribui no seu grupo. Isso na sequência passar, que chama 5W2H. Você já fez isso aí, Jandy? Não? Não? Não, é experiência de engenharia mesmo, planejamento de obra, planejamento... É a mesma coisa. O 5W2H é um planejamento estratégico, tá? Então, é na sequência. Só que você só consegue criar um planejamento quando você tem uma meta específica, certo? Uma meta muito detalhada. Você não consegue planejar nada sem você saber quantos cachorros você precisa. Então, para isso, você precisa, antes do foco, você precisa ter a quantidade de cachorro que você tem, o tempo que você quer levar, e você começa a destrinchar isso. E você cria um planejamento, e você consegue executar isso. Entendeu, Rubem? Só que quando você fala assim, ó, o objetivo que você fez está aqui no gasoso. Você não aterrizou ele para mim ainda. Está aqui em cima, ó. Eu quero ter um lar para os cachorros. Eu quero ter um lar para o cachorro. A mesma coisa que eu vou falar assim, ó. Amanhã cedo eu vou correr. Amanhã cedo eu vou correr. O amanhã cedo para mim é das 6 horas da manhã até meio-dia. É amanhã cedo. Só que se eu não colocar para mim às 7 horas da manhã, assim que eu acordar, eu vou correr, a chance de eu procrastinar e não fazer nada, ela é muito grande. Eu vou passar a manhã inteira me culpando, falando, nossa, eu preciso correr, mas aí eu tô fazendo outra coisa. Tomando café, eu fico pensando, nossa, eu preciso correr. Aí eu tô aqui fazendo isso, eu preciso correr. Aí eu preciso correr. Aí, quando dá meio-dia, eu falo, caraca, passou a manhã inteira, eu não corri. Ai, caramba, aí eu começo a me culpar porque eu não corri. Mas o que acontece? Faltou eu colocar um horário para aquilo. Uma coisa muito mais específica. Tá?
E isso leva para o resto, para tudo, todas as áreas e tudo que a gente for fazer na nossa vida. Aqui em casa a gente tem um acordo que a gente coloca horas na agenda. Então, assim, a Vanessa fala assim, amanhã eu vou dar um exemplo de Portugal mesmo. A Vanessa fala, eu preciso ir amanhã no mercado. Eu falo, tá, mas que hora você quer ir no mercado? Não, eu quero ir no mercado, eu preciso amanhã, tá, mas que hora? Não, eu tô pensando em ir à tarde. Tá bom. O que a gente tem à tarde para fazer? A gente tem que visitar o vô dela, tem que fazer tal coisa, então na sequência a gente pode ir? Podemos, isso aí vai dar mais o quê? 5 horas da tarde? 5 horas da tarde. Então a gente já coloca, a gente já cria um planejamento, um flow do que a gente ir no mercado. Só concorda comigo que se ela chegasse para mim e falasse amanhã eu preciso ir no mercado, a chance da gente brigar, porque eu não fui no mercado, que eu esqueci, ou que passou o dia eu não fui, era muito grande. Então quando a gente começa a criar essa rotina, ela é muito forte, tá? Então criem isso pro dia a dia de vocês. Quer compartilhar o seu, Edi, seu objetivo aí? Você colocou? Não. Quer? Posso? Público, pode ser? Bom, como eu estou iniciando a empreender na área da engenharia, né? Como já tinha falado para vocês que eu saí da empresa que eu estava. Sim. E eu preciso realmente fazer esse planejamento agora para várias situações. Então, eu vou focar na área profissional. Então, o objetivo é alcançar um valor X, dobrei o valor, aqui está em milhão, tá? Então, vocês vão assustar porque aqui é Guarani, então... Mas não vou falar. Me desenvolver numa área de software que eu preciso, coloquei um prazo também, e em cada ponto eu vou ter que fazer um planejamento específico para conseguir atingir isso, porque senão eu só vou ter ali, vai chegar e não vou conseguir. E também na área do marketing, que eu preciso mostrar para o mundo que eu existo, né? Como engenheiro, eu preciso fazer esse planejamento mensal das minhas mídias para mim ganhar tempo. Então, eu estou trabalhando nisso e às vezes perde o foco, né? Vai ajudar os amigos, não ajuda a si mesmo, né, Rubênia? Então, já estou trabalhando nisso, mas preciso afunilar mesmo isso aí, conforme nós estávamos falando aí. Eterna gratidão. Perfeito. Mas aí, tenta fazer isso numa única frase, tá? Então, Edi, nem que você separe algumas coisas. Então, você pode separar os objetivos. Então, o objetivo seu de... Você acabou falando profissional, né? E financeiro, são os dois. Então, financeiro, você pode colocar assim, ó, financeiro, ou pode juntar os dois, pode colocar assim, ó, financeiro. Meu objetivo é ganhar mensalmente, semanalmente, ou diariamente, ou anualmente, são as coisas, eu consigo colocar mensalmente para você, mensalmente, o valor de, sei lá, você pega esse 1 milhão da sua meta e divide em 12, sei lá, que seja 100 mil reais. Você coloca assim, ó, meu objetivo é ganhar 100 mil reais mensalmente através da consultoria da engenharia, se tiver o nome da empresa, você coloca o nome da empresa, através do marketing digital, através... Ih, pagou tudo aí. Acho que ela caiu lá. Vocês estão me vendo, né? Sim. Sim? Então tá. Então eu vou continuar gravando, coisa ela fez depois. Então, deixa ela voltar aqui. Quer falar, Érica? Depois eu já volto com ela. Você diz a minha meta? Objetivo, se você quiser abrir. Acabou a energia aqui. Eu vi que ficou tudo escuro. Vim para... Oi. Pode falar, Érica. Eu coloquei que é gerar um lucro aqui no Aras de 30 mil reais mensais. Legal. Eu coloquei assim, bem acima do que eu não estou tendo lucro. Entendeu? E aí eu botei ali para mim especificar o prazo, data, e através do que eu vou conseguir melhorar essa receita para poder manter o local, entendeu? Perfeito. Então você vai colocar assim, Érica. Ó, na sua meta ali, depois a gente vai destrinchar ela. Você vai colocar assim, ó, ter uma receita de 30 mil reais no Aras, através da venda do animal, através eu não sei ao certo que você consegue ter lucro com cavalos, mas você pode colocar assim, através de passeios, de aula, de tal coisa. Então, aí na sua meta você vai colocar como que você terá esses 30 mil reais de mensais de lucro ali.
tá? E assim, eu entendo que para você ter lucro, você vai gastar muito mais. Então a receita tem que ser diferente. Então eu preciso ter uma receita de, sei lá, 60 mil reais, porque o final, 30 mil reais é o lucro, certo? Então você precisa ter uma entrada de 60 mil. Então o seu foco já não é mais no 30, sei lá, talvez seja no 60, porque você tem gastos mensais com os animais. Então para sobrar os 30, quanto que você precisa ter de receita? Eu preciso ter uma entrada mensal de X mil reais. E você vai colocar. É através do que você vai ter essa entrada? Através de passeios, através de aula, através de show, através de, sei lá, de venda de cavalo, através de procriação. Eu não sei no que você consegue ter, mas eu preciso que você avance isso muito mais. Você vai colocar, olha, eu preciso ter isso através de tal coisa. Então, você vai afunilando muito mais isso, tá? E Edi, o seu ali que você estava falando, voltou aí ou não? Deixa eu ver se ela tá aí. Tô aqui. O seu também é a mesma coisa, ó. Que nem você vai colocar, né? Então eu preciso ter uma receita, ou eu teria uma receita de, vou dar um exemplo de novo, 100 mil reais através do marketing digital, através da consultoria de engenharia, através de tal coisa, tá? Se você conseguir colocar uma meta para cada um, é melhor ainda, tá? Você vai colocar assim, ó, através de tal coisa. Sendo que 30 mil reais vem da consultoria, X mil reais vem do marketing digital, X mil reais vem de tal forma. Onde essa meta será alcançada até, sei lá, outubro deste ano, setembro deste ano, dezembro deste ano, que você vai ter uma meta ali específica, tá? Positivo. E aí, depois a gente entra no 5W2H, que é exatamente o que ela falou, que é isso aqui, ó, 5W2H. 5W2H nada mais é que um plano de ação, tá? Queria que todo mundo já tenha visto isso, feito isso, ou já escutou sobre isso. Deixa eu ver se isso aqui serve. Certo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui não serve. Vou pegar um aqui no Google. Eu vou mandar. O que é? Aí tá calor? Aqui tá. Não tá tão calor. Mas tá no verão aqui, né? Tá. Aqui é verão. Essa semana tá mais. Não tá tão calor assim, não. Caramba, cadê? Deixa eu meter mais Aí força. vai fazer café. Oi? A Ed vai fazer café para a gente assistir, ficar com vontade. Tá de sacanagem, né? Cheirinho do café. Eita. Hoje é meu detox, vou tomar couve. Fala com ânimo. Ô, Érica, eu fiz sexta, sábado, domingo da semana passada detox. Não tomei nada. Agora que eu voltei a tomar café, não estou comendo arroz. Vai firme, minha filha. Tá certo. Eu comecei, aqui não tem balança, né? Então eu não sei quanto que eu perdi de peso, mas eu comecei a tomar aquele chá, sabe? O da inchada, velho. Comecei a dar uma secada na minha barriga, você não tem noção. Moringa? Tá usando moringa? Cara, olha, deu uma secada na minha barriga, só de carpinar o terreno aqui, velho. Uma semaninha, coloquei minha calça jeans, a calça jeans tava caindo ontem, velho. A esposa falou, agora acho que vem o shape, hein, cara. Esse negócio de ficar malhando não dá, não, velho. Acho que agora vai. Mas tá fazendo academia aí, Vitor? Tô carpinando terreno aqui, todo dia. Academia da Enxada, não conhece a Academia da Enxada? Carpinando terreno aqui todo dia, velho. Ó, isso aqui é uma matriz 5W2H, tá? Eu vou mandar algo para vocês, eu vou montar só para vocês saberem mais ou menos como é que é. Que é mais ou menos o que a Edi falou, tá? Vamos pegar o exemplo dos cachorros, tá? Então, o que você vai precisar fazer aqui, ó? É o quê? Primeiro é o quê?
O que é arrumar vamos lá, arrumar, não é doadores, arrumar a família para os cachorros. Aqui, ó. Sim. Por quê? Porque eu preciso que eles tenham lá. Como eu vou fazer isso? Aqui começa o planejamento. Como eu vou fazer isso? E aí eu vou fazer como? Eu vou publicar no Instagram, eu vou na ONG aí da cidade. E o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar isso? Quem vai fazer isso? Que vai tirar fotos dos cachorros? Aqui é tudo como? E aí você começa um planejamento, Rubênia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar isso no Instagram, tá bom. Só que pra você colocar no Instagram, você tem que tirar foto, certo? Então você tem uma outra janelinha embaixo, que é tirar foto dos cachorros, né? A Érica ali no Aras, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter, sei lá, vou começar a dar aula de hipismo. Pode ser uma renda aí, que eu acho que você faz isso. Tá bom, aula de hipismo, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso uma divulgação no Instagram. Eu vou começar a divulgar de outra forma. Como é que você vai fazer? Como é que você vai chegar nessa renda? O que você tem que fazer? Qual que é a primeira ação que você tem que fazer? Lembra, Romênia, que eu te falei que se você conseguisse doar o cachorro, todo o resto não precisaria fazer? E aqui Sim. você tem que ficar assim, qual que é a primeira ação que eu tenho que fazer aqui? A primeira ação, e pode ser uma ação simples, tá? Às vezes a gente acha que tem que ser algo muito grande, às vezes é só fazer um post no Instagram. Às vezes é divulgar na associação aí regional. É só você ligar para 3, 4 alunos. A Érica ali talvez é ligar para alunos que já fizeram aula e perguntar para eles se vocês querem voltar, porque às vezes você vai dar um desconto para eles refazerem as aulas. Ou você pedir indicação para esses alunos que já fizeram. Talvez seja algo mais simples até do que a gente imagina. Mas aqui é pensar fora da casinha mesmo. É o como eu vou fazer. Aqui é o ponto de infração de vocês. O que eu tenho que fazer que eu não fiz até hoje? E gente, aqui é mais simples do que vocês imaginam, tá? Façam simples bem feito. Tipo assim, aqui vocês vão pensar assim, ó. A Rubênia talvez já tenha pensado. Ela fala assim, eu já tentei doar esses cachorros tantas vezes e nunca consegui, né? E aí, eu quero que você passe a pergunta assim, o que eu podia ter feito de forma mais simples que eu nunca fiz? Que é muito simples. Talvez um post no Instagram. Às vezes ter falado para as pessoas que está doando os cachorros. Sim, porque eu não tive aceitação, meu coração, eu não queria, né, na verdade. Então, aí agora liberar as emoções, igual eu estou fazendo, e vendo que eu posso ajudar de outras formas, ONGs, cuidadores. Agora é como, quem, né, por quê. O quem é quem vai fazer. Se você, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo da Érica ali ali no Aras. Vamos dizer que às vezes ela vai, para que ela faça isso, ela precisa de funcionários para fazer isso, tá? Então aqui é o quem vai fazer isso? Eu preciso tirar fotos dos cavalos. Só que não sou eu que vou fazer, eu vou pedir pro Zé tirar. Então ali quem? É o Zé que vai tirar a foto do cachorro, dos cavalos, tá? Eu vou ter que ligar, vou ter que ligar para os ex-alunos. Se você ligar para os ex-alunos, você vai ter que pegar uma relação dos ex-alulunos, certo? Você não vai sair ligando, então você vai ter que parar para ligar antes. Tá, quem tem essa relação dos alunos? Sou eu que tenho. Então tá bom, Érica. Não, sei lá, a Maria que tem. Sei lá, a Maria que vai ter que pegar a relação. E você vai começar a delegar funções. Você vai ter que começar a delegar para você ter essa ação lá do... Tá vendo que a gente está começando a destrinchar uma única meta? Nós vamos começar a criar um plano de ação realmente para executar ela. A gente está saindo aqui do gasoso e vindo para a ação que você tem que fazer. Então você tem que assim, como? Quem vai fazer? Sou eu, é o Zé, é a Maria. E aqui, por isso que é importante vocês terem lido aquele livro do Autoresponsabilidade. Aqui Sim. Você começa a entender que você, às vezes, é responsável pelo ato que você tem que fazer. Então você está vindo aqui. O quem? Quando? Quando que eu vou fazer isso? Vou fazer hoje à tarde, vou fazer amanhã cedo, vou fazer amanhã às 5 horas, eu vou fazer amanhã às 7 horas, vou fazer na sexta-feira, às meio-dia. Quando que você vai fazer isso? E aí você vai ter que fazer o onde, que às vezes você
pode fazer isso, tem que fazer isso de forma física. A Érica tá lá no Aras, a Érica tem que ir até sei lá, onde ficam os cavalos. Onde ela vai fazer isso? Gente, parece idiota se escreverem esse tipo de coisa, mas assim, ó, às vezes só do fato dela ela tá às vezes na casa, ela tem que se deslocar até onde os cavalos estão, isso aqui leva um tempo, leva uma ação, leva um trabalho para ela. E às vezes ela não consegue fazer aquilo naquele momento. Só dela ter a consciência que ela tem que sair de onde ela tá e ir até onde estão os cavalos, ela fala, pô, eu não vou conseguir fazer ao meio-dia, porque meio-dia eu vou estar, sei lá, vou estar lá em São Paulo, então eu não tenho como fazer isso meio-dia. Então você começa a criar aonde você tem que fazer isso. Então você cria uma rotina já aonde você tem que fazer. Vou dar um exemplo aqui de novo. Né? A Vanessa fala assim, preciso ir no mercado. O mercado não está aqui do meu lado, o mercado está lá na cidade. Então eu preciso pegar o carro e ir até o mercado. Então eu não consigo fazer uma ação de ir ao mercado sem que eu esteja lá na cidade. Então eu preciso me deslocar até a cidade. Se eu sei que eu vou me deslocar na parte da tarde já para ir resolver alguma coisa na cidade, eu já aproveito e passo no mercado. Então você começa a criar essa rotina através do onde você vai fazer isso, né? E aqui o quanto ele é muito importante, porque às vezes você vai ter que investir em alguma coisa. E nessa hora do planejar, sacanagem, hein, Gi? Tu tá de sacanagem, hein? Eu vi a careca. Sacanagem. Tá de sacanagem. Eu não sou todo mundo. E aqui, eu senti o gosto do café aqui agora, cara. Passando aqui assim, ó. E aí, pode falar. Oi? Tá maravilhoso. Imagina. E aqui o quanto, porque às vezes, para fazer a sua meta, você vai ter que gastar alguma coisa. E aqui é o momento do planejamento. E aí você vai ter que se planejar. Então, quanto? Eu vou fazer um post no Instagram. Tá bom. Quanto que eu vou gastar? Talvez nada, que eu mesmo vou fazer a foto e vou criar e vou fazer isso. Não, eu vou pedir para o funcionário que já está pago já, ele vai fazer isso. Não, vou ter que contratar um terceiro para fazer. Quanto vai me custar isso? R$200? R$1.000? R$500? Não sei. Você coloca aqui o quanto. E aí você começa a planejar quanto que você vai ter que gastar para executar essa ação, esse seu sonho. Entendeu? Então você tem um objetivo grande lá em cima, lembra, a gente está destrinchando esse objetivo. Nós estamos entrando nesse objetivo e criando um plano de ação para ele. E aqui, então, a gente vai então a gente já sai do sonho, então a gente já sonhou, a gente já teve a visão, e agora nós estamos indo para o objetivo, para a ação. Quando eu falar aqui da apostila, é isso aqui, gente, ó. Aqui, ó, a gente já criou a consciência, a gente já teve um sonho. Nessa aula aqui, a gente está criando um alvo e já criando a ação. Nós estamos criando os dois simultaneamente aqui, ó. Então, nós estamos criando o alvo e criando a ação. Pode falar, Érica. Não? Então, a gente está criando o alvo e a ação. E é isso que eu quero que vocês façam. A partir de hoje, que vocês vão ver que aqui sim é o ponto de infração. Só que, de novo, provavelmente, você já tentou fazer isso algumas vezes na sua vida. E vocês não, às vezes, você se sabotam no meio do caminho. Por quê? As suas crenças, as suas memórias, tudo aquilo fala mais alto do que outra coisa. Por isso que é importante vocês fazerem rotina. Por isso que eu bati na tecla ali, ó. Isso aqui, ó. Ih, caramba, tá fechado aqui. Cadê? Aqui, ó. Porque isso que é importante vocês fazerem isso aqui. Que são os... a internet aqui tá uma benção. Aqui, ó. Por isso que é importante vocês fazerem isso aqui. São os rotineiros. Motivo de gratidão, o eu sou, os ganhos diários e a profetização de entrar na visão é quando você quando você pega o mapa lá com as imagens e você olha para ele, você se imagina nele, você profetiza algo bom nele. Por quê? A chance de você parar no meio do caminho, mesmo você tendo um plano de ação, você parar no meio do caminho é muito grande. Eu quero alicerçar a base de vocês, para que vocês não parem e vocês realmente furem essa bolha. Realmente executem o que vocês têm ou se planejaram para fazer e para executar. Certo? Hoje foi mais pesado, mais forte, mas agora a gente vai para ação, né? Até agora a gente estava só mapeando e vendo como é que a gente ia fazer. Agora eu quero que vocês realmente façam o que tem que ser feito. Entrem na ação, porque entenda o seguinte, mais do que planejar,
a ação vale mais. Então, mas ao mesmo tempo eu não quero que vocês sejam igual o Paulo fala, né? Que ao construir uma torre, não se sentou antes e planejou para que não consiga construir aquela torre e seja um motivo de vergonha para outros. Então, para que isso não aconteça com vocês, por isso que eu estou ensinando vocês a planejar. Vocês vão ter um objetivo grande, mas eu quero que vocês desçam para esse objetivo e entendam o que vocês precisam fazer, quando vocês precisam gastar, quanto vocês precisam gastar e para onde vocês querem chegar. E aí sim vocês viverão o seu ponto de infração que tanto desejam. E é isso de hoje. Alguma dúvida? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Uau. É a autorresponsabilidade e colocar em ação, né? Não Isso. adianta planejar e não executar, né? Isso que eu pensei agora. É isso aí. Não adianta você planejar e não executar. E não adianta, gente. Eu vou falar uma coisa agora, como não adianta vocês fazerem mais uma mentoria e não colocar em prática o que vocês têm que fazer. Exatamente. Não adianta Comprometimento, vocês... né? Oi? Eu preciso ter o comprometimento de agir agora, principalmente nessa fase que eu tô, eu realmente preciso. Pensei hoje, a hora que começou, assim, isso aqui vai me ajudar e vai me fortalecer a alcançar meus objetivos dentro da área profissional, que agora tá, tipo assim, descer um nível para subir outro, né? Então. E, sem dúvida. E, Edi, eu tenho percebido o seguinte, ó. Eu, por natureza, eu quero fazer, e aí é um perfil comportamental meu, depois eu vou falar mais para vocês sobre isso, mas a meu perfil comportamental é de fazer, de não planejar. Na minha cabeça, muitas vezes, o sentar e planejar, para mim, não tem necessidade disso. Só que, quando eu entendi o poder do planejamento, cara, é surreal. Surreal. Eu vi agora em Portugal, gente. Ó, como eu falei, né? Nós falamos de vir para cá. Inicialmente, eu não sabia se a gente ia ficar muito tempo ou não. Eu me comecei a planejar para que, se eu precisasse matricular as crianças na escola, eu tivesse todos os documentos aqui comigo. E eu fui atrás. No Brasil, em pouco tempo, eu fui e fiz exatamente isso que eu estou falando, que eu mostrei para vocês, eu faço isso na minha vida, tá? Eu criei um planejamento, eu criei um plano de ação para irmos para Portugal. Ah, tá lá embaixo. Ah, quer ver aqui, ó? Ó, vou mostrar para vocês, olha que legal. Não, eu vou parar a aula aqui, depois eu mostro para vocês, depois eu parar de gravar. Então, assim, eu criei esse planejamento. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Quando eu fui fazer a matrícula das crianças essa semana, foi muito doido, porque quando eu cheguei lá, né, a moça pediu os documentos, eu tinha todos os documentos, só fui entregando para ela. Ela falou assim, nossa, dificilmente alguém tem todos os documentos preparados. Eu falei, que eu me preparei para vir, né? A mãe falou, nossa, parabéns, né? Ela falou, bom, outra coisa em português lá que eu não entendi, português de Portugal, mas eu quero que vocês façam isso em todas as áreas da sua vida, né? Que vocês, quando vocês comecem a planejar, não seja de novo como aquele que construiu a torre e não se planejou antes, né? Que nós possamos planejar e construir e não passarmos vergonha nesse meio do caminho. Vocês conseguem botar ação. Ah, agora a Érica vai fazer café também? Tá de sacanagem, né? Não? Não. Eu tô no detox, tá? Já tô me sentindo fraca, né? Que eu sou da boia mesmo, né? Uhum. Como você sabe o que é trabalhar braçal, agora você vai saber. Então, é um pouco no escritório, um pouco lá fora, vai, vem, caminha bastante, mexe com o animal, mexe com... Então, você se movimenta o dia inteiro, né? Carrega peso, carrega as coisas. Sim. E eu comecei o detox da Andrea hoje, imagina. Eu tô fazendo Eita. com ela, entendeu? Segundo dia é o pior, prepara. É o pior? Meu Deus. Vai dar fraqueza. Força. Não é não, você vai passar rapidinho. Fala aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Para mim tomar essa decisão, foi muito forte para mim, porque tá ligado muito ao meu coração. Você já viu aquela historinha de um sábio que ele mandou que matasse uma vaquinha? Aí matar. Você já viu, Titi? Tipo Rodolfo.
O vaquinha do porque brega? a família Certo. só vivia com aquela vaquinha para dar o lucro da fazenda. Aí eu estou me sentindo como se os meus cachorros, meus 21 cachorros, fossem essa vaquinha. Porque não é matando eles, mas eu distribuindo e passando ele para outras famílias, eu vou poder ajudar muito mais. Sem Você dúvida. entende? Porque aí eu vou poder, o meu tempo, né, com relação a, por exemplo, o meu empreendimento, melhorar financeiramente, expandir, né, com a ajuda aos cuidadores, às ONGs, que hoje os cuidadores têm muitos que estão acumulando cachorro. Sim. E aí eu tenho isso muito na minha mente, de conscientização do que aconteceu comigo, né? E a gente fica sem ajuda. Então, é matar 21 cachorros, não nesse sentido literal, mas para que possa expandir isso, uma conscientização de umas, não só um, né? Mas a gente fazer com que as outras pessoas entrem nesse processo, né? De resgate, de cuidados, de não abandono. Na verdade, Rubem, na verdade, é a sua liberação emocional. A hora que você liberar esse cachorro, todo mundo vai querer. A questão é que você está prendendo eles emocionalmente. Você acha que só você tem que cuidar, só você é boa, só você ama, só você, entendeu? A hora que você liberar, né, que você empurrar a vaca da montanha para ela cair lá para baixo e morrer, no sentido de você falar, pode ir, cachorrada, vamos ser felizes, Deus vai dar salários bons, e eu vou visitá-los, entendeu? Para você poder tocar. É o seu desprendimento emocional. Eu estou falando porque eu tenho esse mesmo problema, então eu sei do que eu estou falando. Não, eu queria ouvir isso. Sabe quando você quer ouvir, mesmo sabendo que não vai depender, mas é bom. É isso, é bem sobre isso que está acontecendo. E a aula hoje foi fantástica. Boa. Aliás, né, essa comunidade aqui que o Vitor criou é fantástica. Deus criou. De ouro e prata. Deixa eu fazer duas coisas agora. Eu vou fazer um vídeo, e aí eu vou parar de gravar e vou mostrar para vocês como é que eu fiz o meu planejamento aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente fez aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai fazer o vídeo por print? Eu vou fazer um vídeo mesmo. Vocês gritam aí como é que foi. Peraí. Vocês falam como é que foi. Como é que tá sendo. Gente, eu vou abrir a próxima turma, cara. Eu preciso fazer o povo gostar. Se depender de nós, tem meninas. Fala, pessoal, tudo bem? Ó, aqui em Portugal, 11h30, lá no Brasil, 7h30 da manhã, terminando aqui mais uma aula, a quinta aula do ponto de infração, com essas meninas aqui, ó. Como é que foi, meninas? Uhul! Foi top! Gostaram? Maravilhoso! Boa. Incrível! Aqui, ó, ponto de infração. Transformador, gostei disso. Boa. Deixa eu parar aqui a gravação. Ó, quem não estava aqui perdeu a gravação, tá vendo? Depois assiste. Ó, deixa eu